Olá, sejam todos bem-vindos ao Propetech Podcast. Hoje, eu não vou falar de que é velho conhecido, porque ele é extremamente novo, mas extremamente experiente, mas ele já é conhecido do nosso podcast. Se eu, salvo me engano, Thiago, é a terceira vez ou a quarta? Acho que é a terceira vez. Eu acho que é a terceira vez, é isso mesmo. E hoje nós vamos falar, eu vou deixar depois a palavra com o Thiago, mas nós vamos falar sobre um tema que é ESG e gestão estratégica, como sustentabilidade impulsiona resultados. E aí eu vou passar a palavra agora para o Thiago, e o Thiago fique à vontade para fazer as devidas apresentações e as suas considerações sobre o tema e depois... Ok, obrigado aí, Renato. Cortou um pouquinho ali, mas acho que deu para todo mundo entender. Então, bom, para quem está aqui pela primeira vez, está me encontrando pela primeira vez, eu sou Thiago Altoé, sou consultor de empresas há pouco mais de 15 anos, a Núcleo de Resultados, a minha empresa de gestão de processos, de otimização, a gente completa agora esse ano 14 anos de mercado, então tem uma história bem bacana aí para a gente poder conversar a respeito. E já até começo falando que uma das grandes mudanças que eu tive dentro dessa minha jornada foi exatamente separar as empresas. Então, hoje, inclusive, embora a maioria das pessoas me conheça através da Núcleo de Resultados, eu agora acabei de separar a empresa e construir um braço, uma vertical específica para trabalhar com os modelos de governança e cultura, que ela vai se chamar, então, Strategic. Então, a partir de agora, a gente vai ter duas empresas, uma muito focada em sistemas de gestão e a outra no nosso tema aqui de hoje, ESG, sustentabilidade e modelos de governança. Então, de tão atual, de tão relevante que eu acho, exatamente já pegando o gancho do título, a sustentabilidade para alavancar resultados, a minha empresa, que é a Núcleo de Resultados, a gente resolveu alavancar para uma vertical específica, tamanha a relevância desse tema hoje. Então, estou bem em casa aqui, Renato, vamos tocar da melhor forma possível. Thiago, beleza, show de bola. E quem se sentir à vontade, durante o nosso bate-papo e na descrição, aqui embaixo, estarão os contatos do Thiago, e também durante nosso bate-papo vai aparecer aí os contatos, enfim, como é a dinâmica de sempre. Ô Thiago, então vamos direto ao assunto. Que é o ESG e como que ele se tornou tão relevante hoje no mundo dos negócios e também esse link dentro do planejamento estratégico? Como que é essa dinâmica? Perfeito. Bom, então, uma historinha muito curta, até porque esse ano, ESG, essa sigla, ESG, completa 20 anos de vida. Ela foi cunhada aí dentro de um relatório das Nações Unidas, da ONU, que tinha o título, salvo engano, Who Cares Win, ou seja, aquele que se importa ganha, aquele que se importa vence. E foi em 2004 que esse relatório foi publicado, e desde então essa sigla ESG foi adotada do ponto de vista global, mundial, aí, que ela integra três grandes visões, ou três grandes verticais de atenção para toda e qualquer empresa. O E de environmental, de ambiental, o social, de social, e o governance, de governança, muito linkado ali à governança corporativa, a parte de compliance e estruturação interna. Então, nada mais é do que um arcabouço que junta diversos critérios, integrando as avaliações de impacto ambiental, social e de governança dentro de uma mesma empresa.
E isso, acho que com esse contexto, fica muito natural a gente entender por que ele é de tamanha relevância. Porque não importa, né? A gente vê hoje pelo mercado que já não basta mais você fazer o seu produto bem feito. Ou não importa mais você mostrar que a sua empresa tem uma lucratividade excepcional. O que o mercado quer saber hoje é se dentro dessa lucratividade, se dentro dessa rentabilidade, você também ainda consegue ser ambientalmente correto, socialmente responsável e se principalmente os stakeholders, ou seja, todas as partes interessadas do seu negócio, sejam elas externas, como a sociedade, como investidores, ou sejam elas internas, como seus colaboradores e fornecedores, se todos esses estão tendo a devida tratativa, né? Ou seja, se eles estão sendo bem tratados do ponto de vista do respeito, da igualdade, né, e da serenidade com o qual a gente espera, né, tratar todos assim. Então, é uma temática que ela englobou muitas verticais distintas dentro de um arcabouço único e, por isso, ela é tão forte, ela é tão importante dentro do planejamento estratégico hoje de toda e qualquer empresa. Puxando o gancho da sua fala da questão do planejamento estratégico, que a gente fala entre missão, visão e valores e o ESG, existe alguma relação entre esse planejamento estratégico, mas de forma interna, missão, visão, valores, existe uma ligação, Thiago? Deveria. Vou começar assim, embora ela não seja normativa, vamos colocar dessa forma, né? Então, assim, não existe uma linha técnica que conecte obrigatoriamente a missão, a visão, às políticas ESG, mas se a empresa ela realmente entendeu o que é ESG, a tendência é que a gente veja, sim, todos esses atributos, né, a gente chama isso de atributos de cultura, todos esses atributos, eles precisam estar representados dentro das políticas de governança corporativa da empresa. Então, se você tem uma visão, né, entendendo que visão é aonde eu quero chegar ou como eu quero ser reconhecido, né? Então, se você tem uma visão, por exemplo, de se tornar um dos players mais bem reconhecidos dentro do seu mercado de atuação, né? Então, vamos colocar assim, se a gente fosse criar aqui a missão ou a visão do seu podcast, né? Você fala, eu gostaria que, né, o meu podcast deveria estar entre os 10 podcasts de maior relevância dentro dos temas da atualidade, por exemplo. É extremamente importante e fundamental para você alcançar esta visão que você tenha políticas ESG muito bem estabelecidas. Porque se você não tem uma governança bem estabelecida e se você não olha para os critérios ambientais e sociais da forma plena, muito pouco provável você conseguir ganhar relevância e autoridade no nosso mundo de hoje. Então, embora essa ainda seja, né, uma barreira no sentido de uma dificuldade que as empresas encontram, né, de conseguir linkar esses conceitos, eu tenho muita certeza e convicção de que cada vez mais eles precisam estar conectados. E aí, sem querer fazer julgamento aqui, não vou ficar fazendo propaganda de nenhuma empresa, mas quando a gente olha, por exemplo, o slogan, que há pouco tempo atrás foi mudado, né, da Natura, ela é uma das que mais tenta fazer essa conexão, e para quem se lembrar aí, vai ver a visão, né, a visão na missão ali da Natura é bem-estar bem, né? Ela faz uma brincadeirinha com o bem-estar, né? Ou seja, mas eu preciso que esse bem-estar, ele realmente esteja bom para todos, né? Então, bem-estar bem é uma brincadeira que eles conseguiram, né, trazer aí exatamente para criar essa conexão entre uma missão interna e uma visão externa, né, voltado aí para uma boa governança e para o respeito, né? Então, eu acho que cada vez mais, sim, a gente deve buscar, as empresas devem buscar essa conexão entre os atributos de valor e as políticas ESG. Bem, e aí, é claro que não só a preocupação da empresa, né, de ter essa, igual você comentou agora, em relação à Natura, mas
Como os investidores e stakeholders, né, que na verdade stakeholder você já falou lá, mas para a gente deixar as partes interessadas, estão exigindo cada vez mais essa transparência em relação às práticas de ESG, né? Como que eles têm se comportado e como que acontece essa dinâmica? Perfeito. É até engraçado, né? Tem um tempo, agora recentemente, mais recentemente, não vou nem entrar no mérito política Estados Unidos, porque aí a gente vai entrar num asterisco muito grande, mas já de alguns anos eu vejo muitas matérias assim, o ISG morreu, ou não sei o que já está acabado, e blá. Muito em função de um movimento que a BlackRock, né, fez há um tempo atrás. BlackRock é uma grande, né, uma das grandes fundos de investimento, e que há um tempo atrás, para quem não sabe, eles montaram lá toda uma linha voltada para ESG, e aí, de um tempo para cá, eles desfizeram essa linha focada em ESG. Só que não tem nada a ver com a perda de relevância do tema, e sim, tem muito a ver com a forma como estavam sendo julgadas as empresas em relação ao tema. Então, a gente começou a ver muito desgaste em termos de relatórios, né, os GRIs, né, os relatórios de responsabilidade, os relatórios de desempenho, e começaram a haver algumas não-verdades absolutas, que originaram, por exemplo, um termo que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido aí, como o greenwashing, né? Ou seja, o que é o greenwashing? É você falar que você faz algo que você efetivamente não está fazendo, ou pelo menos não da forma como você falou que está fazendo. E essa falta de transparência é que derrubou vários fundos de investimento que estavam pautados pelo ESG, mas que não tem nada a ver com a política em si, e sim com o comportamento das empresas que estavam ali dentro. Então, hoje, o que aconteceu, na verdade, é que as práticas ESG, elas vêm ganhando força, sim, só que agora num patamar muito maior. Ou seja, para você realmente ser reconhecido como alguém que possui práticas relevantes e consistentes em relação a ESG, você precisa ter um arcabouço de medição muito mais robusto do que simplesmente botar num papel e distribuir para todo mundo falando que você faz isso, faz aquilo, sem comprovação nenhuma. Então, hoje, os investidores estão valorizando sim, mas exigindo muito mais do que eles exigiam há um tempo atrás, né, principalmente a questão de manipulação de dados, etc. e tal. Então, os indicadores hoje, por exemplo, que são usados para ESG, eles precisam ser muito mais robustos, né? Eles precisam ter muito mais amparo, uma memória de cálculo muito mais clara do que a pessoa simplesmente falar, mas eu investi 2 milhões de reais em projetos sociais. E ele colocava essa linha no relatório e estava tudo certo. E aí, o pessoal falou, não está certo, isso não é uma prática, e por isso houve uma mudança muito grande no mercado nos últimos anos, mas eu não tenho dúvida, a gente vê por regulações, né, a comunidade europeia, a gente está vendo como é que as regulações lá em relação ao meio ambiente vêm sendo cada vez mais intensificadas e mais bem estruturadas, e quando a gente olha, por exemplo, para a família ISO, né, as normas ISO, hoje a gente vê uma avalanche de normas voltadas para ESG sendo publicadas, né? Então, eu faço parte de alguns comitês estratégicos da ABNT ISO para as normas ESG e ODS, e o que eu posso te garantir é que nesses próximos 2 a 3 anos nós vamos ver uma evolução muito grande dessas normas, exatamente entrando em consonância em atender esses anseios dos investidores que querem, sim, investir em ESG, mas um ESG que seja sério. É assim, Thiago, é uma esfera, né? Colocar entre aspas aqui, que a gente tem que fazer essa ligação, mas ao mesmo tempo eu acho que da importância da gente não se prender no ato de verdades ou inverdades, tá? Uhum. Essa combinação de esfera pública e privada, isso é visto com bons olhos? Isso realmente acontece? Exemplo, uma empresa que quer fazer uma parceria com uma prefeitura e ela, enfim, existe isso ou não?
Não vamos entrar na seara que a gente tem cuidado em falar, né? Sim, mas, sim. enfim... Bom, assim, quando você trata do poder público, o poder público, ele não, via de regra, ele não faz parcerias, né? O poder público, ele cria demandas, né? Ele gera editais, ele faz, né, algumas licitações, coisas nesse sentido, para atrair uma ou outra, um outro tipo de negócio, ou fortalecer um ou outro setor ali da economia. Então, essa relação entre empresas e poder público, ela é muito importante no sentido de que as empresas, elas precisam municiar os governantes, mas aí não falando da instituição específica, prefeitura ou governo, mas sim da parte política em volta, para criar uma sensibilização desses governantes em relação aos temas, porque senão, o que acontece, o que a gente vê muito acontecendo, é que boas iniciativas ESG, elas não possuem um amparo legal suficiente para serem motivadas. Então, acaba que a empresa investe em uma série de coisas legais, mas essas coisas legais e muito bem feitas, elas não têm nenhuma contrapartida, nenhum tipo de reconhecimento por parte do poder público, em termos de algum tipo de reconhecimento, seja ele financeiro, em questão a impostos, seja ele realmente um reconhecimento enquanto apoio institucional. E é isso que, às vezes, afugenta algumas empresas de estarem em uma ou outra cidade, um ou outro estado. Né? Porque, para que eu vou investir aqui? Né? Para que eu vou trazer esse meu programa fantástico para cá, se aqui não tem uma lei de incentivo para isso, por exemplo? Né? Vamos falar de inovação, né? Todo mundo entende de inovação. Hoje você tem poucas prefeituras no Brasil, e quando eu falo poucas, são poucas mesmo, nós estamos falando aí de menos de 3, 4% de prefeituras no Brasil que possuem uma lei de incentivo à inovação, por exemplo. Né? Uma lei que trate especificamente de por que uma empresa que investe em inovação deveria estar naquela cidade. Né? Ou que tipo de programa social aquela cidade tem interesse em desenvolver, e para isso ele quer atrair uma ou outra empresa especializada. Então, é muito importante ter esse contato entre poder público e iniciativa privada, sim, mas não só não no sentido de parceria, mas sim no sentido de sinergia, né? Do poder público olhar para a iniciativa privada e fazer, o que será que essas pessoas podem trazer aqui para a minha cidade? E aí, a partir daí, o poder público em si, e aí eu falo de executivo e legislativo, se integrarem e falar, cara, vamos fazer uma lei legal para isso, lei legal é foda, vamos fazer uma lei atrativa para isso, vamos realmente incentivar empresas a virem para cá, porque eu estou vendo que tem essas empresas no mercado, mas elas não querem vir para cá hoje. Vamos criar uma esfera positiva para isso. Né? E sem querer ser repetitivo, mas né, que eu acabei de falar da BNT, por exemplo, existe hoje, né, algumas dessas normas nacionais aqui no Brasil, você tem, por exemplo, 3 certificações muito interessantes para cidades, que é a certificação de cidades inteligentes, uma outra que é de cidades sustentáveis e uma outra que é de cidades resilientes. Ou seja, entre aspas, normas, mas que né, não vou falar que são normas mandatórias, uma vez que elas não são obrigatórias por lei, né, para as prefeituras, mas são boas práticas de implementação que hoje possuem um processo normativo, um processo de orientação bem estabelecido e que qualquer prefeitura poderia se candidatar, né, a recebê-las. Isso seria, do ponto de vista estratégico, indo para o nosso tema, muito interessante para essas prefeituras, porque elas estariam sendo mais atrativas à atração de investimentos, atração de empresas, o que pode alavancar todo um desenvolvimento social local. Né? Então, é um pouco mais complexo, isso daria um podcast inteiro só para tratar desse assunto, mas respondendo de forma bem objetiva, sim, é importante ter essa sinergia, essa integração entre poder público e iniciativa privada. Perfeito. E quais são os principais aí indicadores para garantir essas iniciativas de ESG?
Então, aí, voltando, né, mais para a iniciativa privada, mas só para não deixar passar e a gente terminar o poder público, então, pegando essa sua pergunta, hoje, ano passado, o TCU, né, o Tribunal de Contas da União, ele publicou um novo índice de desenvolvimento, que ele mede agora os governantes, né, e ele antes chamava Índice de Governança e Gestão, IGG, e agora ele virou o IESG, ISGO. Então, assim, são quase 500 critérios que hoje o TCU avalia todos os níveis aí de governança pública, tá? Então, também existem esses indicadores na esfera pública já implementados. Mas vindo para a esfera privada, onde a gente tem um pouco mais de liberdade, eu acho que cada empresa ela precisa entender muito do que, pegando aquela sua segunda pergunta, do que ela quer, né? Qual que é a visão dela? Qual que é o objetivo dela no final? E dentro desse objetivo, eles terem a capacidade, a competência de destrinchar esse objetivo em indicadores ESG também. Porque vai existir um indicador que é puro de negócio. Sei lá, eu quero expandir minha base de clientes, eu quero expandir minha base regional de atuação. Hoje eu estou atuando só no Sudeste e eu quero atuar na América Latina inteira, então eu tenho uma meta aqui de abrir 30 novos contratos em pelo menos 5 países diferentes, por exemplo. Você pode ter essa métrica. E aí o grande ponto é, beleza, eu quero ter essa métrica, mas qual indicador ESG eu posso plugar nesta métrica? Então, por exemplo, eu posso fazer isso associando um indicador de consumo de energia renovável, por exemplo. Eu vou ampliar a minha participação ali, mas eu quero fazer com que, se hoje a minha matriz energética ela tem um total de emissão de carbono de X toneladas para cada R$1 milhão, vamos colocar assim, de faturamento, eu quero expandir trazendo esse indicador para X sobre 2 toneladas para cada 1 milhão de novos investimentos, de novos negócios. Então, eu começo a linkar essas coisas. Eu posso falar, olha, eu quero expandir regionalmente, mas eu também quero expandir em termos de diversidade. Então, por exemplo, usando esse mesmo exemplo fictício, eu posso falar, olha, eu vou abrir em 5 novos países, como eu acabei de falar, mas eu exijo que, no mínimo, 40% ou 50% das novas lideranças desses novos países sejam de mulheres, por exemplo, né? Então, eu linko um indicador de expansão de mercado com um indicador, nesse caso, de diversidade, né? Eu quero ter diversidade na minha liderança, né? Eu quero ter um engajamento ali diferenciado. Então, o mais importante é a gente entender que os indicadores de ESG, eles não são o fim por si só, eles são meios, né? Então, o ESG ele não trata sobre aonde eu vou chegar, ele trata sobre como eu vou chegar. Então, ele não vai falar se você tem que faturar mais ou menos, ele só quer falar o seguinte, você pode faturar mais com mais diversidade ética na sua empresa. Você pode faturar mais reduzindo percentualmente a sua emissão de carbono. Você pode faturar mais conseguindo selos verdes em determinadas áreas de aplicação, né, quando elas existirem. Então, os indicadores ESG, eles precisam complementar, eles precisam validar a sua estratégia e não ser a estratégia. Então, isso eu brigo, né, no sentido de discutir muito com as empresas, porque eu, particularmente, sou engenheiro ambiental. Eu entendo, né? Eu nasci com esse cunho, mas quem tem apenas indicadores ESG é ONG, não é empresa. Entendeu? Então, você tem ONGs que vão... Cara, o cara vive para isso, beleza, tá tudo certo. Empresa não vai viver para isso. Empresa vai viver para dar lucro, para crescer, para dar resultado, sim, porque sem lucro não tem empresa. Só que o grande ponto aqui não é o quanto eu vou ter de lucro, é como eu construo o meu lucro. Eu não vou ter trabalhos análogos à escravidão. Eu não vou consumir determinado tipo de material de fornecedor que venha de desmatamento ou de maus tratos a animais. Isso são indicadores ESG linkados aos indicadores de estratégia.
Então, a gente precisa entender um pouquinho melhor sobre cada negócio, mas eu garanto, com 100% de certeza, que em todas as metas estratégicas de uma empresa, para todas essas metas, é possível você linkar 2 ou 3 indicadores ESG específicos. E com isso você vai dar validade, transparência dentro do seu negócio. Perfeito. E vamos lá. De novo, fazendo o link, né, do ESG ao tema principal, que é o ESG e a gestão estratégica. Quais são os principais desafios e riscos que a gente tem que considerar a longo prazo nessa combinação aí, vamos dizer, a longo prazo? Como que a gente tem que levar isso em conta? Perfeito. Hoje até tem, né, tá sendo até muito difundido a matriz de riscos, né, uma coisa que é relativamente nova para a maioria das empresas, embora seja uma metodologia extremamente antiga, mas hoje, dentro dessa matriz, e até muito em função também de algumas normas, e agora, mais recentemente, do IFRS, que exige o cálculo da materialidade de impactos, né, uma coisa nova que vai começar realmente a gerar resultado aí nos balancetes e nos relatórios das empresas a partir do ano que vem. Eu acho que o primeiro grande desafio é você conseguir mapear os seus pontos de contato e mapear a materialidade dos seus impactos. Então, o que eu tenho de impacto direto, o que eu tenho de impacto indireto e o que eu quero fazer com isso. E eu vejo muitas empresas já partindo para onde eu quero chegar, mas não fizeram o mapeamento correto. Eles não se deram o trabalho ainda de realmente estruturar uma matriz de risco pensando no médio e longo prazos. Eles estão pensando muito no curto prazo ainda, principalmente no Brasil, né? O empresário brasileiro é um empresário que vive muito ainda no curto prazo. Isso é um risco. Isso talvez seja um dos maiores riscos quando a gente trata de ESG, porque o ESG ele é uma visão de longo prazo por natureza. Você não pensa em sustentabilidade para uma semana. Faz o menor sentido. Você pensa, talvez, numa sobrevivência para uma semana, mas sustentabilidade é uma visão de longo prazo. Né? Você toma algumas atitudes para você ficar vivo hoje. Pô, não vou atravessar a rua sem olhar para o lado. Se eu sair correndo pelo meio da rua, alguém pode me pegar, atropelar e eu vou morrer. Isso é sobrevivência. Agora, quando você pensa que você quer estar bem aos 80, aos 90 anos, não adianta só você aprender a olhar para os dois lados da rua antes de atravessar. Você vai ter que tomar conta da sua alimentação, você vai ter que tomar conta da sua saúde mental, você vai ter que tomar conta da sua saúde espiritual, e isso demanda tempo, e isso não gera resultado imediato necessariamente. Você comer melhor hoje do que você comeu ontem não faz o seu organismo ficar perfeito. Isso é um processo longo, né? Isso é um processo que exige tempo. Então, para mim, o maior desafio hoje na implementação do ESG é exatamente dar às pessoas, dar aos empresários, a visão de longo prazo. Então, eles não têm essa visão e a gente precisa trabalhar muito em relação a isso. E os riscos, eles acabam sendo exatamente esses riscos integrados. Porque se eu não olho para o médio e longo prazo, eu perco a minha visão de competitividade. Eu perco a minha noção de como que eu vou me posicionar em relação a algo que eu ainda nem sei o que vai acontecer. Então, para mim, o grande benefício que adotar práticas ESG traz para uma empresa é forçar essa empresa a exercitar a sua visão de médio e longo prazo. Porque com isso nós vamos olhar para uma sustentabilidade de médio e longo prazo, a gente vai olhar para critérios que a gente não olharia no curto prazo, e isso, com certeza, vai trazer benefícios que inicialmente são intangíveis e imensuráveis, mas que lá na frente vão ser absolutamente mensuráveis e positivos para a empresa. Então eu trabalharia essa parte de barreiras e risco de forma muito integrada nesse desafio que é romper o nosso viés de pensar apenas no curto prazo. Nós precisamos olhar para o longo prazo se queremos pensar em sustentabilidade da empresa. Não estou falando de sustentabilidade ambiental, estou falando de sustentabilidade do seu negócio.
Seu negócio só é sustentável no longo prazo. Então, a gente precisa pensar nisso. Então, essa, para mim, é a maior barreira para a gente poder trabalhar hoje dentro das empresas. Tá, dentro do longo prazo, muito se fala, né, alguns autores, enfim, que o longo prazo é 5 anos, enfim. Na questão de ESG, como que a gente pode intitular isso de longo prazo? 10 anos, 15 anos, 20 anos, enfim, como que seria aí um prazo, um time indicado? Essa pergunta tem apenas uma resposta do ponto de vista conceitual, mas que vai virar milhões de respostas do ponto de vista individual. Mas a resposta para a sua pergunta é muito simples. A resposta é: quanto tempo você quer que a sua empresa dure? Esse é o longo prazo. Perfeito. Se você quiser que a sua empresa dure pelos próximos 3 anos, porque você quer vender ela daqui a 3 anos, o seu longo prazo são 3 anos. Nós precisamos desenhar coisas e implementar iniciativas que vão levá-la para daqui a 3 anos, no potencial máximo de valuation que ela tem, para ela poder ser vendida para um grupo de investidores que goste disso. Mas se você está construindo, né, a sua empresa, ou se você toca uma empresa da sua família e que você quer que ela continue ali pelos próximos 100 anos, a nossa visão de longo prazo são 100 anos. E aí, é impossível prever os próximos 100 anos. Com certeza é impossível. A gente custa para conseguir 100 meses, quiçá 100 anos. Só que essa tem que ser a visão. Se a visão é estar ainda dentro de uma grande relevância nos próximos 100 anos, essa é a visão da minha empresa. E todas as minhas políticas ESG precisam olhar para isso. E para tangibilizar isso para quem estiver nos ouvindo, não achar que eu estou elucubrando coisa aqui sem sentido, por exemplo, uma política de gestão de pessoas. Né? Uma política de gestão de pessoas que compreenda ali contratação, treinamento e sucessão, beleza? Nós vamos pegar só 3 temas que eu acho que todo mundo, né, entende bem do que eu estou falando. Uma empresa precisa recrutar pessoas, né? Você vai trabalhar com pessoas, você vai treinar essas pessoas em algum momento e você vai ter algum nível de sucessão, né? Alguém sai. Se alguém sai, alguém tem que subir, alguém vai suceder. Se a gente pega só essas três linhas e pensa nesses 2 casos que eu acabei de falar, uma empresa que quer ser vendida daqui a 3 anos e uma empresa que quer permanecer daqui a 100 anos no mercado. A política de gestão de pessoas, do ponto de vista de contratação e desenvolvimento dessas empresas, ela é completamente diferente, ou pelo menos deveria ser. Porque se eu quero atingir o meu máximo valuation e ser vendido daqui a 3 anos, eu não tenho tempo, por exemplo, de treinar alguém do zero. Muito pouco provável. Eu preciso trabalhar com pessoas que já estejam prontas, que já venham agregar valor para a minha empresa, gerar resultado, porque daqui a pouco eu vou embora. Então, eu tenho que garantir um salário maior, uma competitividade maior, eu preciso olhar para o mercado de uma forma diferente, porque eu preciso trazer talentos prontos para a minha empresa. Agora, se eu olho para daqui a 100 anos, eu não preciso fazer isso. Eu faço o contrário. A minha política vai ser uma política de desenvolvimento e formação. Porque aí eu trabalho as pessoas do jeito que eu, enquanto empresa, quero. Eu vou construir uma cultura específica para essas pessoas. Faz sentido? Então, assim, quando a gente olha para esse negócio, tudo depende de qual é o meu marco de longo prazo. De novo, onde eu estou mirando, para onde eu quero chegar, que é a visão da empresa. E a partir daí eu trazer isso para as minhas práticas ESG de sustentabilidade. Eu não vou ficar brigando com pegada de carbono para uma empresa que daqui a 6 meses vai embora. Da mesma forma que eu não posso abrir mão de uma política de desenvolvimento de liderança para uma empresa que quer ficar pelos próximos 50 anos. Então, nós precisamos trabalhar com... Então, esse vai ser o longo prazo de cada uma das empresas. Faz sentido? Faz sentido. Você comentou sobre matriz de risco, né, na pergunta anterior. Né? Quais são, além da, né, se é que ela faz parte, dentro de um contexto ESG,
quais são as ferramentas e metodologias mais usadas para direcionar a boa aplicabilidade do ESG? Sim, a matriz de risco, ela sem dúvida é uma das grandes ferramentas aí hoje muito utilizada. E agora é claro que a gente pode, inclusive, usar o próprio SWOT, Pestel, e nessas ferramentas que são mais comuns, a gente pode trabalhar com elas nessa visão ESG também, né? Não tem esse problema, mas assim, hoje a gente tem a matriz de materialidade, que eu também já acabei citando, que essa, sem dúvida, é fundamental, até porque agora vai virar força de lei, né? Então, você trabalhar com isso. E, a depender da empresa, você tem as normas internacionais que regem. Então, por exemplo, aqui no Brasil, uma das melhores ferramentas, né, se é que eu posso falar assim, mas eu acho que eu posso, que existe para o mercado brasileiro, é a PR 2030 da ABNT, que ela não é uma norma técnica, ela é um modelo referencial de implementação de boas práticas de sustentabilidade. Então, para todo mundo que quiser entender por onde eu começo e o que é mais importante para a minha empresa, ele pode, por exemplo, pegar esse documento na ABNT, que foi desenvolvido para o mercado brasileiro, e que lá ele vai ver, por exemplo, matriz de materialidade, matriz de risco, mapeamento de stakeholders, né? Você precisa fazer essa matriz de inter-relação de stakeholders e por aí vai. Então, você, a depender do mercado no qual você esteja inserido, vão haver umas ou outras ferramentas. Indo num absurdo, a gente pode até se valer dos próprios assessments, das próprias formas de avaliação, por exemplo, das bolsas de valores, né? Então, você tem na B3, você tem um índice de sustentabilidade da B3. Então, se eu quero abrir capital da minha empresa hoje no Brasil e eu quero me posicionar de forma estratégica, qual é a ferramenta que eu vou usar de referência? O próprio índice. O que o índice pede, como ele cobra e como é que eu posso evoluir nesse índice? E eu faço o caminho inverso, né? Eu parto daquilo que eu quero chegar e vejo o que eu preciso construir. Então, mas de uma forma geral, já fica aí a minha dica, talvez essa seja a dica mais importante do dia, para que os empresários interessados acessem o material da PR 2030 da ABNT, que ele é, para mim, hoje, o material mais completo em termos de ferramentas de boas práticas de implementação ESG no Brasil. Nós trabalhamos aí a questão de as dimensões do ESG, né? Nós temos a dimensão ambiental, a social e de governança, né? Dentro desse contexto que você explicou para a gente, Thiago, você consegue aí, a gente já acabou falando muito da questão do planejamento estratégico, do ESG e tal. Então, assim, na dimensão ambiental, você teria algum exemplo para que a gente, ou modelo de negócio sustentável, nessa dimensão ambiental para apresentar, como se fosse um case, enfim? Vou pegar cases que todo mundo conhece, fica fácil. Por exemplo, a Tesla. A Tesla montou a fábrica dela no meio do nada, né? No meio do deserto, não tem uma conexão de nada. Porque ela falou, não, nós vamos criar a primeira fábrica 100% autossustentável do mundo. A gente faz bateria, a gente sabe fazer esse negócio, nós vamos fazer essa bateria funcionar para a nossa empresa inteira e fez, né? Então, se você quer mostrar que você sabe fazer alguma coisa, esse é o tipo de caminho que é indubitável, né? Ninguém pode questionar a sustentabilidade da fábrica da Tesla, por exemplo, né? Que está cravada no meio do deserto e funciona super bem, obrigado. Então, eu acho que esse é um case super comum para quem quiser ver. E aí, o restante são boas práticas, né? Você tem, por exemplo, a IKEA, que acho que todo mundo que estuda economia circular já ouviu falar, uma fábrica de móveis, e ela começou a fazer um programa, como se fosse esses programas nossos aqui de cashback, de clientes e tal. Ela fez isso, mas usando móveis.
móveis reciclados, e ela compra móveis usados, ela recicla os próprios móveis, ela traz móveis de outro lugar, ela criou o próprio ecossistema de economia circular em torno do negócio dela, falando apenas do negócio dela de móveis. Então, acho que assim, são dois exemplos bem clássicos, né? Então, o Tesla, né? A Tesla quis mostrar o quanto que as baterias podem ser importantes e criou uma fábrica inteira só com as próprias baterias para mostrar que funciona. E a IKEA, que trabalha com móveis, construiu o próprio ecossistema de economia circular de móveis para mostrar que ela consegue ser sustentável dentro do próprio negócio. Então, acho que assim, são dois exemplos que aí junta, inclusive, governança e ambiental, né? Então, ou seja, como é que o modelo de negócio alavanca a partir de uma causa ambiental. Né, nos dois casos aí, sustentabilidade, um falando de energias renováveis, né, no caso da Tesla, e o outro falando de reutilização e reciclagem de materiais, que foi o da IKEA. Perfeito. Show. E aí, a dimensão social, né? Como que essas práticas sociais, diversidade, inclusão, impacta direta e indiretamente, tanto no planejamento estratégico, quanto nas comunidades, colaboradores, fornecedores, enfim. Como que isso impacta? Claro que o social também é um tema muito delicado, né? Eu não vou querer entrar em pormenores aqui, porque sempre vai ter um asterisco no meio de qualquer fala sim, que você for, né? Que a gente vai falar sobre social, mas o que são dados, né, que existem? Desde a época da pandemia começou a rodar muito isso, e eu lembro muito bem, por exemplo, na época da pandemia a gente vê instituições financeiras que iam muito mal, e algumas instituições que melhor performaram foram aquelas que continham ou que apresentavam dentro do seu quadro de diretores executivos mais mulheres do que homens, né? Então, porque a visão das mulheres em relação a uma situação de crise, ela é menos lógica, ela é mais sensitiva, e isso trouxe insights mais interessantes. Então, uma empresa que não possui diversidade na sua linha de diretoria, muito provavelmente ela vai ter um menor poder criativo, que é normal. Eu sou um homem branco, cis e tal, eu penso de um jeito, eu fui criado de um jeito, eu vou pensar de um jeito. Se do meu lado tiver uma mulher, ainda que nós tenhamos sido criados no mesmo lugar, com a mesma educação, por ela ser mulher, ela vê de uma forma diferente. E se do lado dela tiver um trans, vai ver diferente. E se do lado dele tiver um homem negro ou uma mulher negra, vai ver diferente. Então, não é uma linha reta. Você falar quanto mais diversidade, mais resultado. Isso é mentira, não existe, não é assim. Isso não é uma lógica, mas é sim provado que a diversidade potencializa resultados, né? Então, isso a gente consegue medir, né? A gente consegue ver isso em vários lugares, e isso é muito bem visto pela sociedade na qual você se insere, porque depois não adianta, né, uma empresa que não tem diversidade querer apresentar, criar projetos sociais de apoio, né, numa favela, numa outra coisa, porque isso não faz sentido. Você fala assim, cara, para que você está vindo aqui apoiar o nosso projeto de música na favela para os jovens negros, sendo que na sua empresa não tem um negro sequer numa cadeira de gerente? Isso é greenwashing. Você está falando que você está fazendo um negócio, mas, cara, você não faz de verdade. Você faz para constar, desculpa, você não é bem visto aqui. Então, até para você definir o que você vai apoiar, é importante que você tenha isso enquanto política séria. Então, essa questão da diversidade, ela não tem uma regra única, mas o que eu sempre, né, tento incentivar as empresas a olhar é o que faz sentido para você dentro do cenário que você está incluído, né? Às vezes vai ser falar com negros, às vezes vai ser falar com índios, às vezes vai ser trabalhar com animais, e às vezes vai ser uma outra coisa completamente diferente. E apoiar uma economia familiar aqui perto. Não sei. Cada empresa tem que achar o seu. O que eu sei é diversidade traz maior potencial de sustentabilidade. Isso é provado. Então, vale a pena olhar para isso. Perfeito.
Perfeito, perfeito. E aí nós temos uma dimensão que, na verdade, você fez, você citou ela, enfim, aqui é a questão da dimensão de governança, né? Como que essa questão de governança corporativa pode ser aprimorada, né, aos princípios de ESG, dentro desse contexto que a gente vem abordando? A governança ela é a base de tudo, né? As políticas que regem a empresa, elas devem ter um impacto direto na forma como essa empresa vai se apresentar. Então, a linha governança, ela é a linha fundamental no sentido que ela dá materialidade a tudo que a empresa quiser fazer. Então, como eu falei, não adianta você ter, por exemplo, uma diretora de diversidade e inclusão, você vai lá e coloca, agora nós temos na nossa empresa uma mulher negra que vai ser a diretora de diversidade e inclusão. Beleza, super bonitinho e tal. Só que você não tem nenhum tipo de incentivo, apoio ou desenvolvimento, por exemplo, de uma prática para atrair negros para a sua empresa, né? Como a Magazine Luiza fez há um tempo atrás, né? Você cria um programa de trainee específico, né? O que a gente chama de positivos, né? Ou seja, eu direciono, falo que este programa é apenas para esta minoria, seja ela qual for. Então, não adianta você ter uma diretora se você não tem uma política. Não adianta você falar que está investindo em placa solar se você não tem uma política que estabeleça quais são os critérios para que vocês utilizem energias renováveis. E da mesma forma, não adianta você querer investir numa série de coisinhas pequenas se dentro dos seus relatórios de sustentabilidade você não sabe apropriar e materializar esses resultados da forma correta. Não adianta falar que você gastou R$1 milhão apoiando uma ONG XPTO, se, na verdade, o que os investidores e o que a comunidade quer saber é o que isso gerou. Não é quanto você gastou, é o que você fez com isso. Beleza, que legal que você deu R$1 milhão para eles, mas e eles fizeram isso? O que eles fizeram com isso? Transformou isso em quê? Ajudou quem? Desenvolveu o quê? Né? Então, se você não tem uma base de políticas bem estruturadas, com objetivos claros, ainda que você tenha boas iniciativas, elas perdem relevância. Então, o papel da governança é dar relevância e consistência para tudo que a empresa for fazer, e nesse caso que a gente está falando, em especial para as iniciativas de ESG. E aí vem, dentro dessa questão de governança, vem a questão que a gente não pode deixar de mensurar, que é a questão de qual que é o papel do conselho administrativo para a integração ao ESG e os princípios de planejamento estratégico. Então, o conselho é fundamental, né? O conselho é a base que direciona e valida todas as iniciativas que a empresa possa ter. Então, hoje a gente vê vários conselhos que eles basicamente, o papel deles é aprovar contas, né? Eu acho isso um desperdício total da função de um conselho administrativo, ainda que seja um conselho consultivo. Você precisa de ter um conselho que realmente direcione, ele seja propositivo. Inclusive, uma das coisas que eu incentivo muitas empresas a implementar enquanto indicador é indicador de conselho, de eficiência do conselho. Assim, o quanto que o seu conselho, de forma efetiva, de forma calculada, de forma metrificada, ele colabora com a evolução da estratégia da sua empresa. Então, ele deveria ter um papel fundamental. O conselho deveria ser a válvula propulsora de todas as políticas ESG. Infelizmente, não é o que a maioria faz, mas eu vejo que, né, considerando tudo que nós já conversamos aí nessa última hora, a tendência é que esses conselhos cada vez mais assumam essa posição, né, e eles consigam ditar esse ritmo, né, da sustentabilidade como modelo de negócio e não simplesmente como uma linha no nosso relatório anual. Então, assim, é fundamental a gente preparar os nossos conselheiros para que eles assumam essa posição. Perfeito. E
E como que fica a questão de tendência, Thiago, e também a questão do futuro dentro dessa dimensão que nós estamos aqui comentando? Como que fica isso num futuro breve e como que pode impactar direta e indiretamente essas empresas? Como até comentei rapidamente anteriormente, assim, existe hoje uma evolução muito grande das normas, né? E aí, não dando spoiler, porque eu acho que já está muito, né, em vias de ser implementada, mas eu já falei de várias normas ISO, né, que já foram implementadas, e agora, por exemplo, a gente vai ter uma norma, né, que eu estou trabalhando diretamente nela agora, na tradução dela, que vai ser a primeira ISO, em parceria da ISO, né, da instituição ISO com a ONU, por exemplo, que vai ser a ISO de implementação de ODS. Né? Então, ou seja, para aquelas empresas que realmente são signatárias, por exemplo, do Pacto Global, né? Para quem não sabe, o Pacto Global é um acordo, né? É um comprometimento que empresas e governos podem assumir em torno dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e agora vai existir uma norma ISO em que rege ou que orienta como a empresa pode e deve se posicionar em relação a cada um desses ODS. Então, a gente vê que uma coisa que nasceu lá atrás como grandes objetivos da humanidade, mas ainda uma coisa muito intangível, cada vez mais ela vai ganhando materialização a ponto de agora, se não esse ano, no mais tardar no ano que vem, com certeza, vai ser então publicada essa norma ISO de implementação de ODS. E a gente vê, né, todas as normas de ESG ficando cada vez mais rígidas, não só agora saindo da família ISO, mas como eu comentei antes, nós já temos aqui a PR 2030, nós temos selo verde no Brasil sendo implementado, nós temos as políticas ambientais da Comunidade Europeia sendo revisadas continuamente, ficando cada vez mais restritas, mais agressivas em relação ao controle controle de fornecedores, controle de movimentação e tudo mais. Então, assim, para mim, não... E, inclusive, só pegando um gancho das AIs, né, que a gente vê hoje, está um boom dessas inteligências artificiais, e o grande debate delas é em relação à ética, né? A relação que está ali no social. Né? Então, como é que eu trato dados sensíveis? A LGPD já existe há muito tempo, segurança de dados já existe há muito tempo, mas agora nós estamos num nível onde a LGPD não abrange. Até onde que a AI pode e vai conseguir acessar dados sensíveis das pessoas para poder dar respostas que a gente quer no dia a dia. E isso é ESG. Isso é olhar para o social e falar, cara, olha o tamanho do pepino que nós temos para resolver agora no S, olhando para as inteligências artificiais. Então, eu vejo que nós estamos num momento de inflexão dessas normas. Tudo que a gente veio construindo nos últimos 20, 30 anos é muito bom, mas elas ainda são muito pouco frente a todos os desafios que existem hoje, olhando para o ESG. E eu não tenho dúvida, pela minha própria participação ali, pelo tudo que eu tenho visto e vivenciado, que nesses próximos 5 anos nós vamos ver um incremento e um aprimoramento das regulações em torno das 3 temáticas, tanto do E, quanto do S, quanto do G, de uma forma muito significativa. Então, as empresas que não estiverem atentas para isso, esperarem tudo ser publicado para depois se posicionar, elas têm um risco muito grande de perder mercado e, às vezes, até de ter que fechar as portas mesmo. Perfeito. Aí a questão, assim, quando a gente conversou lá no início, né, a gente falou que, não que a gente falou, mas é uma tendência que quando a gente fala em gestão, estratégia, ESG, a gente se remeta a médias e grandes empresas, né, naturalmente, né? Como que a tecnologia e a inovação pode ajudar, em especial, startup e pequena empresa? A gente consegue implantar isso, Thiago,
nessas empresas que enfim, que estão começando, ou que uma empresa familiar, que, enfim, como que a gente pode abordar isso daí? Sim, quando a gente pensa nessas tecnologias, né, como a gente acabou de falar das AIs, e aí a gente vai para blockchain e uma série de outras coisas, talvez um dos grandes ganhos, ou um dos grandes diferenciais que essas novas tecnologias trazem é dar às pequenas empresas, né, às startups ou pequenas empresas tradicionais, de setores tradicionais, a oportunidade de competir com médias e grandes em algumas coisas, né? Não em tudo, com certeza, mas em algumas coisas. Então, quando a gente vê, por exemplo, que o mercado hoje consumidor valoriza uma agricultura sem agrotóxico, a gente vê que os consumidores valorizam marcas de roupa que não fazem testes em animais, que a gente valoriza o café que é produzido sem trabalho escravo. E aí você abre uma margem, por exemplo, de um pequeno cafeicultor, né, uma pequena empresa que vai trabalhar com uma cooperativa de cafeicultores, ou com uma pequena empresa que vai trabalhar com uma nova marca de roupa, eles podem usar disso como seus próprios diferenciais competitivos, para se posicionar no mercado e pegar uma fatia de mercado que está insatisfeita com os atuais players. E aí é muito mais difícil, por exemplo, para uma Renner, né, citando aqui uma das grandes, então acho que não tem, mas é muito mais difícil para uma Renner renovar toda a sua cadeia de fornecedor e garantir que toda a sua cadeia de fornecedor seja extremamente sustentável do que uma pequena fábrica que está aí no interior de São Paulo, que pode trabalhar com algodão orgânico de plantadores, né, de fazendeiros ali da região. Acho que todo mundo vai concordar com isso. Então, e aí, se eu pego isso e transformo isso no meu diferencial competitivo, olha aí o ISG me colocando à frente das grandes do mundo, porque elas não vão conseguir oferecer o que eu tenho. Né? Então, é claro que é um produto, mas beleza, vamos começar com um produto, depois a gente faz o segundo, depois a gente faz o terceiro, depois a gente vai fazendo as coisas. Então, eu acho que essa tecnologia, enquanto facilidade de acesso a dados e informações, junto com as políticas ESG, essas normas que estão vindo, elas favorecem e muito startups e pequenas empresas que souberem usar isso a seu favor. Perfeito. E para a gente ir finalizando, eu vou fazer um combo de pergunta aqui para a gente finalizar, para a gente, enfim, a gente já está aí há um bom tempo, mas assim, ó, como que a ESG pode se tornar um diferencial para as empresas e para países? O ESG, ele é passageiro, ele é moda. Eu sei que você já falou que ele está no mercado há 20 anos, mas de um tempo para cá que ele realmente vem sendo discutido, né? E aí, para finalizar a pergunta, como o ser humano ou o indivíduo, seja ele empresário, seja ele, enfim, como que ele pode fazer boas práticas de ESG no contexto onde ele é inserido? Maravilha. Foi muita pergunta? Vou tentar responder tudo aí, vamos lá. Se eu esquecer de alguma coisa, você me grita. Mas, bom, não, beleza. Começando da onde a gente terminou na última pergunta, eu acho que para as empresas é muito nítido, né? Assim, é muito direto. A empresa que souber se posicionar utilizando o ESG a favor dela, e de novo, não é virar uma bandeira sustentável, né? Não é ficar simplesmente levantando uma coisinha, agora eu protejo os oceanos, não é nada disso, é no dia a dia, né? É mostrar que está fazendo alguma coisa relevante e consistente. Então, se eu vou defender o oceano, que eu defenda mesmo, que eu mostre que aquilo ali eu tenho um planejamento, não só desse ano, mas daqui os próximos 5, 10, 15, e que eu mostre qual que é a minha meta, né? Eu quero limpar este lugar, eu quero preservar a vida daquele outro lugar, e por aí vai. Então, para as empresas, é muito óbvio, para mim, a forma como elas podem colocar. Talvez a grande atenção que elas tenham que ter é não querer fazer tudo, porque ninguém vai fazer tudo, né? Por exemplo, né, eu citei os ODS agora, são 17 ODS que existem hoje, né? Ninguém é muita gente, mas vamos lá.
vai ser muito difícil uma mesma empresa atuar em nível de excelência nos 17 ODS. É muito pouco provável que isso aconteça. E não tem problema nenhum, ninguém está aqui para ser a empresa perfeita de todos os tempos, a gente está aqui para ser empresas coerentes e consistentes. Então, adote 2, 3, 5 ODS e trabalhe neles. Se daqui a pouco você achar que tem que mudar, que mude, mas que mude com consistência. Tá? E a mesma coisa vale para os países. Então, o que você quer atrair para o seu país? Né? Você pensa hoje uma Noruega, é líder em energia renovável. Líder percentualmente falando, né, em termos da quantidade de energia que usa para a quantidade que ela trabalha de forma renovável. Embora a gente saiba que a matriz energética do Brasil é a matriz energética mais limpa que existe no planeta. Mas, então por que o Brasil não usa disso como atração de investimento? Né? Por que a gente não cria agora políticas, e estão sendo discutidas, mas no Brasil tudo demora demais, né? Mas por que a gente não cria em estados políticas direcionadas e muito robustas para falar, cara, nós vamos transformar, sei lá, o estado do Piauí na maior concentração de placas solares da América Latina. E vamos criar uma lei estadual para trazer os investimentos para cá e bum! Porque uma coisa dessa muda o jogo de um estado, muda o jogo de um país. Você começa a atrair, você começa a viabilizar que tecnologias novas cheguem, e a partir daí, cara, tudo muda. Né? Então, eu acho que o grande ponto tanto para empresas quanto para governos, são os responsáveis entenderem que não é sobre quanto mais fazer, melhor. Não, é quanto melhor fazer, melhor. Não é sobre quantidade, não é sobre diversidade de coisas que eu faço, e sim de consistência das coisas que eu me proponho a fazer. Né? Então, quando as pessoas olharem para o ISG, entendendo que ele trata sobre consistência e visão de longo prazo, e não simplesmente um atendimento a normas pro forma, eu acho que aí a gente muda o jogo. E isso tem muito do que você me perguntou por último, que é o papel de cada indivíduo nesse lugar. Então, cada indivíduo, ele né, todos nós aqui, eu, você, a gente tem uma parte nossa que nós somos trabalhadores, né? A gente exerce coisas, e uma vez que a gente exerce coisas, nós estamos no papel ali da empresa que faz coisas, então eu posso, na minha empresa, propor iniciativas, né? Então, eu, uma vez que eu sei que é assim que funciona, o que eu quero trazer como valor para a minha empresa que ela ainda não tem? E eu, enquanto consumidor, que todos nós consumimos coisas, né, de quem é que eu estou consumindo? E por que eu estou consumindo? E quem que eu estou defendendo? Né? Então, se eu vou num hotel que eu vejo que está fazendo uma prática legal, será que eu fui lá no meu LinkedIn e postei o hotel e falei, cara, parabéns para vocês que vocês estão fazendo uma prática legal? Ou eu só vou no Reclame Aqui quando dá problema? Né? Então, ou seja, tem que reclamar quando dá problema, mas tem que elogiar quando está dando certo, porque é nesse elogiar quem está fazendo bem que a gente ganha força naquela coisa. Né? Então, não adianta só, não vou comprar daquela empresa porque ela está julgando coisa no oceano. Legal, mas você está comprando de quem, então? Quem é que não está julgando no oceano? Fala quem é que não faz. Né? Vamos divulgar quem faz bem feito. Né? Vamos divulgar quem está fazendo do jeito certo. Porque é assim que a gente constrói um movimento de fortalecimento das políticas ESG. Então, não adianta só a gente ficar na porrada de que a gente não quer. Eu acho que esse talvez seja o grande papel do indivíduo. É o indivíduo sair da posição do reclamador, que é importante, temos que reclamar, não, mas é sair só dessa posição do reclamador para a posição do propositor, do promotor. Né? Então, a partir de agora, se cada pessoa se enxergar como alguém com potencial de transformação positiva, essa pessoa ela tem que se perguntar duas coisas. O que eu posso fazer ou propor na minha empresa? E o que eu posso fazer ou propor enquanto cidadão? Se cada um tiver isso na sua mente, a gente muda a história do jogo. De novo, não é amanhã, não é na semana que vem. ESG é longo prazo. Mas se cada um começar a assumir essa posição hoje,
daqui a 10 anos, nós vamos ter uma sociedade que pensa completamente diferente dessa sociedade que pensa hoje. E isso muda o jogo todo. Isso é o ESG sendo aplicado na prática e na sua plenitude. Então, acho que é adquirir essa visão e, a partir daí, cada um fazer o melhor que puder com ela. É assim que eu vejo. Perfeito, perfeito, perfeito. Ah, e ficou um último questionamento que você esqueceu. É moda? Veio para ficar ou é passageiro? Cara, vou responder tão simples quanto aquela sua pergunta do longo prazo. Você quer ficar aqui quanto tempo? Então, se você estiver aqui só de passagem e quiser ficar aqui uma semana, para você é moda, pode ignorar. Se você tiver interesse em não só você ficar aqui nesse planetinha durante mais uns 50, 60 anos vivendo bem, mas principalmente que você quer que os seus filhos, netos, sobrinhos e demais pessoas do seu convívio também possam passar os próximos, não 60, mas 600 anos vivendo bem, então isso já não é mais moda, isso é uma filosofia que precisa ser adotada. Então, do meu ponto de vista, e aí é uma resposta pessoal, para mim isso não é moda, no meu ponto de vista, isso é algo que precisa ficar no consciente de cada pessoa. Show de bola. Tiago, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, pelo pronto atendimento e sempre eu falo que você tem uma sobriedade e uma característica de conhecimento como poucos, né? Você tem uma propriedade quando você se propõe a falar de alguma coisa, que a gente conversa nos bastidores, a gente se alinha e é sempre muito produtivo e a gente acaba sempre. Eu falo isso por mim, né? Eu aprendo muito e é de uma satisfação muito grande tê-lo como parceiro, enfim, na verdade eu tenho uma admiração pelo Tiago desde sempre. Obrigado, Renata. Eu acho que quando a gente, continuando na resposta da última, né, acho que quando você acredita, quando você entende que aquele negócio não é só uma temática, né, ele é um contexto inteiro, né, você se dedica para aquilo de uma forma diferente. Né? Então, para aquelas pessoas que ainda acham que essas temáticas ambientais, sociais e tal, elas são passageiras, é porque talvez isso você ainda não interiorizou na profundidade que isso precisa, né? Então, eu acho que o conhecimento que eu consigo transportar, ele vem da seriedade pela qual eu interpreto essa temática. Né? Então, para mim, ela é muito importante, não como profissional só, mas como pessoa. Né? Então, eu fico muito feliz de conseguir ampliar e compartilhar um pouco dessa minha percepção e, quem sabe, ali, cada dia uma pessoa a mais se envolva e a gente consiga encontrar soluções alternativas. Né? Então, mas obrigado aí pelas palavras e eu fico sempre muito à disposição. Para mim é sempre um prazer compartilhar um pouquinho do que eu souber para a gente poder construir uma coisa nova aí, tá? Então, estou sempre à disposição e já agradeço de antemão aí a todos aí que estiverem nos assistindo, quem quiser, né, entrar em contato, trocar ideia, trazer novas perspectivas, né? O Renato já distribuiu aí os contatos todos, eu não vou repetir aqui, fiquem à vontade, eu sou super acessível, adoro conversar, adoro conhecer gente nova, adoro estar em oportunidades de conhecer coisas novas, então fico aí 100% à disposição e, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa. A gratidão é toda minha e, igual eu falei no início, durante toda a gravação do podcast, teve aí os contatos do Tiago. Também aqui embaixo, na descrição, vai ter todas as informações do Tiago também. E quem achar o podcast relevante, que compartilhe, que, enfim, marque no sininho, que toda semana tem conteúdo novo aí. Tiagão, obrigado mesmo e até uma próxima. Valeu, obrigado.